Gráfico da posição pelo tempo no movimento uniforme. O gráfico representa a variação de posição de um móvel em função do tempo. Então você tem aqui a posição em metros, tempo em segundos, e você observa que o corpo está saindo da posição menos 10 metros, ou seja, significa que ele está 10 metros à esquerda da origem, né? Lembrando que a gente orienta a nossa trajetória para a direita. Então, nós temos aí a origem das posições. Posição menos 10 metros, que seria o eixo orientado das posições. E 10 metros positivo seria a direita do zero. Aí está falando o seguinte: a primeira coisa que a gente percebe nesse gráfico é que você não tem curva, só tem linhas retas. Então, você não tem um movimento variado nessa situação. Nos 2 primeiros segundos, a reta é crescente, então quer dizer que nesse pedaço aqui a velocidade ela é positiva. De 2 a 4 segundos, você percebe que o móvel permanece na mesma posição, ó, 10 metros, indicando que nesse pedaço aqui a velocidade dele é zero. Quer dizer que ele está parado nessa mesma posição 10 metros durante 2 segundos. Do instante 2 até o instante 4. E a partir do instante 4, você vê aqui que o gráfico é decrescente, indicando nesse momento aqui que a velocidade ela é negativa. A partir do instante 4, passa pela origem das posições no instante 6, passa pela posição igual a zero. E a partir de então, até o instante 8, continua com a mesma velocidade aí negativa. E ele pede para a gente encontrar o gráfico velocidade pelo tempo, que melhor representa o gráfico posição pelo tempo acima. Como é que é isso? Qual é o gráfico da velocidade pelo tempo que corresponde a esse movimento acima? Primeira coisa que a gente observa aqui, ó, isso para você, que nos instantes de 2 a 4 segundos, a velocidade é zero. E também a partir do instante 8, ó, a velocidade, né, é zero, porque ele fica parado na mesma posição. Sempre que eu tiver no gráfico da posição pelo tempo uma linha reta horizontal, no gráfico da posição pelo tempo, quer dizer que ele está parado na mesma posição. O tempo está passando e o móvel está parado na mesma posição. Você percebe aqui, ó, que você já pode retirar de cara o gráfico A, não pode ser, porque do instante 2 ao instante 4 ele está dizendo que ele tem velocidade aqui diferente de zero, não pode ser. Ó. Mas aqui o gráfico aqui no item D, a partir do instante 2 ele está dizendo que ele tem velocidade, tá? E ele não tem. E também aqui no item E, ele está dizendo que ele tem velocidade aqui a partir do instante 2 até o instante 4. E outra coisa, como o gráfico da posição pelo tempo não tem nenhuma curva, tá? É um movimento uniforme, ó. É um movimento uniforme. Então a gente poderia descartar também os itens D e E, porque eles trazem no gráfico da velocidade pelo tempo uma reta inclinada, indicando que a velocidade está variando, e não é o caso. Então, professor, eu fiquei com o item B e o item C. Tá vendo aqui, ó, que de 2 a 4 segundos a velocidade é zero, de 2 a 4 segundos a velocidade é zero, e também a partir do instante 8 segundos a velocidade é zero. Professor, e qual é o item que eu vou marcar? Aí, olha só, de 0 a 2 segundos, lembre que a velocidade tem que ser positiva. Tá? Lembre que ó, o gráfico da posição ST aqui, o gráfico ST, ele está crescente. Com isso, a gente pode descartar o item C. Ó. E no item C está dizendo que de 0 a 2 segundos a velocidade é negativa. E não é. Beleza? Então a nossa alternativa aqui seria o item B. Professor, e se eu quisesse determinar essa velocidade aqui? De 0 a 2 segundos, tem dizendo no gráfico do item B que ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Como é que eu calculo esse 10 bem aqui? Bem aqui no gráfico ST. Tá vendo esse triângulozinho bem aqui, ó? Pronto, estou vendo esse triângulo bem aqui. Você vai calcular a tangente, né? A inclinação desse ângulo bem aqui, ó. Preste atenção que não é difícil não. A inclinação desse ângulozinho bem aqui, ó. Você vai fazer cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o lado que ele está olhando. E é esse lado bem aqui, ó. Cateto oposto. Esse lado bem aqui que ele está olhando. Certo? Que vale 10.
vale 10, esse lado bem aqui, ó. E o cateto adjacente, que é esse lado bem aqui, que vale 1. 10 dividido por 1, calcula a inclinação, ó, lado que está em pé, que é o cateto oposto, dividido pelo lado que está deitado, que é o cateto adjacente. 10 dividido por 1, 10. Então, achamos aqui o valor da velocidade 10. E nesse outro pedaço bem aqui, nesse triângulozinho bem aqui, ó, eu posso determinar também a inclinação. Aí eu vou achar a velocidade nesse segundo trecho, que é a mesma velocidade a partir do instante 4 até o instante 8. Cateto oposto, 10. E o cateto adjacente daqui para cá vai ser 2. 10. Pra cá é 10, né? Essa altura aqui é 10. 10 dividido por 2, 5. E aí eu acho uma velocidade a partir aí do instante 4 segundos, ao menos 5 metros por segundo, indicando que o móvel está se movendo contra o sentido da trajetória. Beleza? Então, com isso aí nós finalizamos esse exemplo do gráfico da posição pelo tempo. Outro exemplo que a gente tem é o gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniforme. Observe, um móvel se desloca em MRU, cujo gráfico VT está representado abaixo. Determine o valor do deslocamento do móvel entre os instantes 1 segundo e 4 segundos. Então, a primeira coisa que você observa no gráfico, velocidade pelo tempo, velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Esse gráfico ele é uma reta, né? É uma linha horizontal paralela aí ao eixo do tempo, indicando que o tempo passa e a velocidade não muda de valor, indicando aí que eu tenho um movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? É aquele movimento em que a velocidade não muda de valor. Beleza. E aí esse movimento, esse gráfico VT, ele tem uma propriedade. E é uma propriedade do gráfico VT, que vale para qualquer movimento. E a área de baixo da curva do gráfico, ela é igual à distância percorrida pelo objeto, beleza? É igual ao deslocamento. No caso aqui, o deslocamento vai ser igual à distância percorrida. Lembra da expressãozinha da velocidade média? A velocidade média é a distância dividido pelo tempo. E aí eu posso fazer que a distância é a velocidade vezes o tempo. Lembrando que nesse movimento, a velocidade aqui é constante, já que a gente está falando de um movimento retilíneo uniforme, que ele está dizendo na questão aqui, ó. Beleza? Mas eu posso usar essa expressãozinha aqui sempre que eu tiver um movimento uniforme, em que a velocidade é constante, o valor da velocidade. E aí o que, que eu tenho? Ó? Vamos usar aqui a propriedade da área do gráfico. Se eu calcular essa área aqui, qual é o valor que eu vou obter? Que é um retângulo. A área da base vai ser aqui, como ele diz na questão que quer o deslocamento do instante 1 até o instante 4 segundos. Então eu vou pegar apenas essa base aqui, ó, daqui para cá. Então você vê que essa base aqui vai valer 3. E essa altura daqui para cá, que vai valer 10. Então, quando eu calculo aí essa base vezes essa altura, eu acho a área desse retângulo e encontro aí a minha distância, que vai ser 30 metros. Então, eu podia usar essa propriedade da área, ou eu podia usar essa expressãozinha aqui, ó. Calcular, pegar o produto do valor da velocidade, que é 10 metros por segundo, vezes o tempo que ele se deslocou aí, que foi de 3 segundos. Do instante 1 até o instante 4, passaram-se 3 segundos. Então, belezinho, o objeto andou aí, o corpo móvel andou aí 30 metros, item D. E mais um exemplo envolvendo o gráfico da velocidade pelo tempo, onde nós vamos continuar usando essa propriedade aqui da área do gráfico, né, pessoal? Só que agora para o movimento uniforme variado. Um carro em movimento retilíneo desloca-se de acordo com a equação. Então, ele deu aqui para a gente a equação da função horária da velocidade no MRUV. O que é isso, professor? Movimento retilíneo uniformemente variado. V representa a velocidade em metros por segundo e o tempo é dado em segundos. Ele quer que a gente encontre a distância percorrida por esse carro no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Então vamos lá. Observe aí o que a gente tem. Ó. Ele me deu a função horária da velocidade. Eu sei que a função horária da velocidade ela tem essa cara aqui. Ó. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo.
Se eu comparar uma com a outra, eu observo aqui que a velocidade inicial é igual a 4 metros por segundo e que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Professor, de onde foi que veio esse 1? Olha, observa aqui, ó, 4 mais t. Então, tu percebe que aqui do lado do t tem um 1 multiplicando. Esse 1 é justamente a aceleração do movimento. Então, com isso, como ele quer saber no instante 0 até os 6 segundos qual é a distância, eu vou olhar qual é a velocidade do corpo no instante 6 para poder montar esse gráfico aqui. No instante 6 segundos, vamos lá, vou substituir 4 mais 1, que é a minha função horária aqui, né? Substituir aqui no tempo, instante igual a 6 segundos. Então vai ficar 4 mais 1 vezes 6. Então isso aqui vai dar 10 metros por segundo. Daí eu já posso montar o gráfico, ó. No instante 0, ele parte da velocidade 4 metros por segundo. E no instante 6, ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, o gráfico, tu percebe que ele é uma linha reta, crescente, beleza? Indicando que aqui a aceleração é positiva, nesse momento aqui. Gráfico da velocidade pelo tempo. Se o gráfico é crescente, isso aqui indica que a aceleração do movimento aqui ela é positiva. Beleza, mas vamos para o que ele quer. Ele quer a distância que o móvel percorreu de 0 a 6 segundos. Vamos usar a propriedade da área do gráfico VT. Beleza? Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Se eu calcular essa área, dentro desse tempo aqui de 6 segundos, debaixo do gráfico, essa área aqui vai ser a área de um trapézio. Eu vou ter que calcular, aí eu vou obter minha distância em metros. Lembrando que a área do trapézio é dada por essa expressãozinha aqui, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aqui o trapézio está invertido. As bases são esses segmentos paralelos aqui. A base maior, essa daqui, ó, que vale 10. A base menor é essa daqui, que vale 4. E a altura está valendo 6. Base maior mais base menor vai ficar 10 mais 4, vezes a altura, que é 6, dividido por 2 da equação. Vai ficar 14 dividido por 2, 7 vezes 6, 42 metros. Então, você percebe que essa área vai ser igual ao deslocamento, vai ser igual à distância que o corpo percorreu dentro desse intervalo de tempo aí de 0 a 6 segundos. Com isso, a alternativa aí correta seria o item C.